Bom, hoje nós vamos falar acerca dos dons proféticos. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele dá uma definição muito simples do que é profetizar. Ele diz que a profecia serve para encorajamento, consolação e edificação dos homens. Os dons proféticos que nós vamos falar hoje são 4 categorias: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia e discernimento de espírito. Então, o que é palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é quando nós sabemos um fato em que nós não poderíamos ter aquele tipo de conhecimento por meios naturais. Um exemplo, quando Deus ele revela algo pra gente acerca da vida de uma pessoa, que aquela revelação só poderia vir de uma maneira sobrenatural. Um exemplo disso na Bíblia nós temos em Jesus, quando Jesus está ali em João capítulo 4, falando com a mulher samaritana, e ele chega para aquela mulher e fala assim: olha, vá lá e chame seu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. Ele: pois bem, você já teve 5 e o que você tem não é seu marido. E ela diz: vejo que és um profeta. Então a revelação que Jesus teve acerca do marido daquela mulher, ou na verdade os 5 maridos que ela teve e o que ela nem tem mais, só poderia ter vindo de uma forma sobrenatural. Aquela revelação nós chamamos de palavra de conhecimento. Por quê? De uma forma natural, Jesus não teria como saber que aquela mulher não tinha marido. Da mesma forma, a palavra de sabedoria é uma percepção profética que nós temos acerca de uma revelação de Deus para resolver uma determinada situação. Um exemplo disso na Bíblia é quando 2 mães chegam para o rei Salomão reivindicando o direito de um filho. As 2 diziam ser mães de um bebê. Então Salomão não tinha como saber qual das 2 era a mãe, mas ele teve uma palavra de sabedoria para resolver aquela situação. Ele pensou: vou pegar e vou dividir o bebê no meio e vou dar a metade para cada uma. O que aconteceu foi que a verdadeira mãe se manifestou e disse: não, dê o filho para ela. Então, através daquela revelação, com a palavra de sabedoria que ele teve, ele conseguiu resolver um problema. Então, essa está a diferença entre essa palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Salomão não sabia quem era a mãe e Jesus sabia que aquela mulher não tinha marido. O que vem a ser profecia? Profecia é o ato de ser usado por Deus para você edificar, consolar ou encorajar alguém. Ou seja, de uma forma bem simples, é quando você se coloca à disposição de Deus para ser usado como um canal para revelar algo de Deus para aquela pessoa. Entretanto, profecia não é falar palavras humanas de encorajamento para as pessoas, mas é falar palavras da parte de Deus de encorajamento, edificação ou consolação para as pessoas. Existe uma dúvida acerca disso, mas Paulo ele deixa muito claro, e através de uma palavra muito simples, de uma frase muito simples em 1 Coríntios 14, que diz que todos podem profetizar. É acessível a qualquer discípulo de Jesus. Eu ou você, nós podemos ser usados por Deus através da profecia, simplesmente nos colocando disponível para ser usado pelo Espírito Santo para abençoar, encorajar ou consolar alguém em uma determinada situação. O que vem a ser discernimento de espírito. A palavra discernir quer dizer eu conseguir entender a diferença entre 2 coisas. A palavra espírito, do discernimento de espírito, pode ser em relação a anjo, a demônio ou até o espírito humano mesmo. Então, o dom de discernimento de espírito é a capacidade que alguém tem de discernir ou de perceber qual é o espírito que está atuando em determinada situação ou ocasião. Um exemplo que temos acerca disso é em Atos capítulo 16, quando Paulo ele está entrando numa cidade e lá existia uma jovem que ela estava com espírito de adivinhação. Então, quando Paulo avista essa mulher, ele logo percebe o espírito que estava atuando naquela ocasião. As palavras proféticas, elas têm 3 elementos, que é a revelação, a interpretação e a aplicação. A revelação é exatamente a mensagem de Deus, aquilo que Deus está falando para a gente acerca daquela determinada situação em que a gente não tinha nenhum conhecimento anterior sobre ela, que a gente precisa passar essa informação para a pessoa. A interpretação é exatamente aquilo que nós podemos compreender acerca da palavra que Deus revelou para a gente. O que essa informação que Deus falou para a gente significa? O que quer dizer isso? Essa é a interpretação. Já a aplicação
o que nós vamos fazer com a palavra revelada e com a palavra que nós já interpretamos, com a informação que nós acabamos de interpretar. Onde ela se aplica na vida da pessoa, aonde aquilo faz sentido na vida daquela pessoa. Algo que você precisa entender é que nem sempre a pessoa que tem a revelação ela vai ter a interpretação e ela vai saber a aplicação. Muitas vezes você recebeu a palavra de Deus para falar para alguém, para encorajar, para edificar ou consolar, mas você não sabe como aquilo vai se aplicar à pessoa. Então cabe à pessoa que está ouvindo, recebendo a palavra, ver aonde aquilo vai se aplicar e a forma que aquilo vai se aplicar à vida dela. A palavra profética é um convite para a pessoa. Quando Deus fala através de alguém que Deus te levaria para tal lugar ou que Deus faria tal coisa na sua vida, cabe a você que está recebendo essa palavra se preparar para que aquela palavra seja aplicada na tua vida. É um convite para que nós entremos naquilo que Deus está nos proporcionando a fazer. A vida cristã é essa dinâmica que tem entre você e o Espírito Santo atuando em diversas ocasiões no seu dia a dia. Em alguma ocasião da sua vida, você vai precisar orar por um enfermo, ter uma palavra de conhecimento para alguém, entregar uma palavra de sabedoria para alguém. Então o que você precisa? Você precisa estar disponível para que o Espírito Santo use você com os dons proféticos. Deus nos chama para desejar fluir nos dons. Então, a qualidade de vida espiritual que eu quero ter depende de mim. Existe um convite de Deus para que eu queira ser usado por Ele. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele está exortando acerca de buscar os dons. Por exemplo, ele diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Está lá em 1 Coríntios 12, 31. Segundo, ele diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Está em 1 Coríntios 14, 1. Então nós conseguimos perceber que isso é uma dinâmica da vida de qualquer cristão. O jogo, que é a nossa vida, as regras do jogo, de como nós devemos usar, as peças do jogo, que são os dons, e nós temos a prática do jogo. O jogo é a vida cristã. Essa dinâmica da interação entre nós e o Espírito Santo. Então Deus espera que nós possamos ter a iniciativa de fazer a nossa parte para que Ele opere com a sua parte. As peças são os dons, é a manifestação do Espírito, é aquilo que Deus coloca à nossa disposição para que nós possamos utilizar nessa dinâmica da vida com Ele. A regra é o amor, porque tudo que nós fazemos em relação aos dons proféticos tem que partir do amor. Então, se não tiver amor, nós poderíamos falar em línguas, nós poderíamos curar as pessoas, nós poderíamos fazer um monte de coisa, mas nada disso ia valer. Então, o amor sustenta o processo de fluir nos dons. E a parte prática é essa. Todos podem profetizar, como? Um após o outro, para que todos possam aprender e todos possam ser consolados. Paulo, ele está querendo incentivar como uma disciplina prática, como uma cultura de profecia, uma cultura de usar os dons proféticos no meio da igreja, para que todos possam aprender e todos, de bônus, possam ser consolados. Nós devemos perguntar a Deus o que Ele está querendo falar para abençoar as pessoas. Em 1 Coríntios 14, 32, Paulo diz, o espírito está sujeito ao profeta, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que ele está querendo dizer isso? Que quando você é usado por Deus, você está em plena consciência e Deus age em parceria com você. Deus é gentil, Deus trabalha sussurrando impressões e espera de você uma iniciativa para que você possa trabalhar em parceria com Ele. Eu estou sendo usado por Deus, eu estou lúcido, isso me traz uma grande responsabilidade, eu estou entendendo tudo o que está acontecendo. Quando Deus vai me usar com os dons proféticos, eu não saio de mim, eu entendo tudo o que está acontecendo, eu estou lúcido, eu estou olhando ao meu redor, então eu trabalho em parceria com Ele. Existe uma grande responsabilidade minha quando estou sendo usado por Deus também. Bom, muitos esperam por um mover sobrenatural de Deus, coisas grandes, para começar a se mover e ser usado nos dons proféticos. Mas na verdade, a única coisa que você precisa fazer é estar disponível para ser usado por Deus em determinada situação, em determinado lugar. Então, quando você entra no lugar, você só precisa se conectar com aquilo que Deus já está fazendo no lugar e se colocar disponível para que Deus possa te usar como um canal. Então, faça uma simples pergunta a Deus assim: Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo aqui? Espírito Santo, o que o Senhor está falando aqui? Então,
nós decidimos ser proféticos quando nós nos interessamos pela agenda de Deus. Uma vez que Deus liberou a palavra sobre você, revelou a palavra para você entregar para alguém, você precisa verbalizar essa palavra com fidelidade. Muita gente às vezes recebe algo de Deus e quer ajudar Deus a enfeitar um pouco a palavra, deixar a palavra um pouco mais bonita. Então, se Deus te mostrou algo, você sentiu algo, ouviu algo, verbalize com fidelidade aquilo que você viu, ouviu ou sentiu. Deus fala suficientemente aquilo que cada um precisa ouvir. Não é necessário a gente querer dar aquela ajudinha a Deus. Valorize as pequenas coisas. Por exemplo, Deus nem sempre vai aparecer para você numa sarça, nem sempre você vai ver anjos, nem sempre você vai ver coisas voando ou você vai ver coisas maravilhosas, mas você vai ver coisas simples. Deus sussurrando no seu ouvido, Deus te mostrando algo através de uma visão, Deus te mostrando algo através de um sentimento que você tenha. Valorize os pequenos começos, valorize as pequenas impressões que você tem acerca daquilo que Deus vai revelar para você. Para ser profético é necessário atenção. Quando você entrar no lugar, é muito interessante que você já fique atento, disponível para ser usado por Deus, atento a qualquer detalhe, a qualquer movimento do Espírito Santo. Outra coisa importante é a energia para agir. Uma vez que Deus te falou uma palavra profética para que você entregasse para alguém, é necessário que você vá e entregue aquela mensagem. Muitas vezes a gente ouve algo de Deus, só que a gente fica com vergonha de procurar a pessoa e entregar e passar aquela mensagem que Deus revelou para a gente. Então, se você quer ser usado por Deus, nos dons proféticos, quer que isso seja algo comum, um hábito na sua vida, você precisa tirar o medo, tirar a vergonha e entregar aquela mensagem. Uma vez que aquela mensagem chegou até você, o principal interesse de Deus é que aquela mensagem chegue até aquela pessoa, até aquele destino final. Você precisa correr o risco de acertar ou o risco de errar. Paulo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos, como nós já ensinamos aqui. Nós profetizamos e exercemos os dons proféticos em parceria com Deus. Então, muitas vezes você vai falar algo para alguém e você não vai acertar, muitas vezes você vai acertar, mas o mais importante nesse primeiro começo é você focar em ser fiel à palavra que você recebeu. Isso no início é muito mais importante do que se você se preocupar em acertar ou errar, porque nós estamos profetizando para que todos nós possamos aprender e todos nós possamos ser consolados. Então, o processo de aprendizado inclui acertar e inclui errar. Outra coisa que as pessoas ficam perguntando é: como eu posso me dar o luxo de errar uma palavra profética se eu estou profetizando em nome de Deus? Muito simples. Quando você vai entregar uma palavra, vai profetizar, você não pode falar em primeira pessoa, como se fosse Deus falando. Um exemplo, muitas pessoas falam assim: eis que te digo, ou assim diz o Senhor. Porque quando você fala em primeira pessoa, você está tirando toda a chance daquela palavra não estar certa, de você estar errando aquilo. Por quê? Se é Deus que está falando, quem somos nós para questionar? Então chegue por baixo e diga: ei, meu amigo, eu estava orando e tive algumas impressões sobre a sua vida, eu posso compartilhar com você? Pergunte: isso faz sentido para você? E quando você pergunta se aquela palavra faz sentido para a pessoa, você está dando a oportunidade dela analisar aquilo que Deus está falando através de você, se aquilo se aplica ou não na vida dela, se aquilo faz sentido ou não para a vida dela. Mantenha sempre a sua vela aberta. Imagine como se você fosse um barco e você entrasse num lago e as águas estão totalmente calmas. Não existe vento, mas a sua vela está aberta, você está pronto, porque qualquer sopro, qualquer movimento do Espírito Santo, você vai estar sensível e vai perceber logo o que Deus está falando naquele lugar. E você vai poder ser usado por Deus para abençoar, edificar ou consolar alguém. Então mantenha sempre a sua vela aberta, não importa onde você entrar, a situação que você estiver, seja sempre preparado e disponível para ser usado por Deus. Deus tem inúmeras maneiras de falar e Ele está falando coisas a todo momento. A palavra de Deus diz que a sua voz são vozes como muitas águas. Então Deus ele está sempre querendo se comunicar com alguém. Ele tem sempre uma palavra a respeito da vida de alguém. Deus vai falar com você através de algumas impressões muito simples, através de sonhos,
Ele fala através de visões, ele pode usar o seu ouvido. Você pode ouvir uma voz audível, assim como a minha, ou essa voz pode ser uma voz espiritual. Você pode ter uma intuição, sabe, uma percepção espiritual daquilo que Deus está falando. Deus pode falar com você quando você lê alguma coisa, quando aquelas palavras saltam aos seus olhos e aquilo chama a sua atenção. Isso pode ser quando você estiver lendo a Bíblia, ou simplesmente, como já aconteceu algumas vezes comigo, eu estou na rua andando e simplesmente uma palavra que está escrita em algum lugar me chama a atenção. Deus pode fazer com que você experimente algo. Quando, por exemplo, você acorda e o dia está tudo bem com você e de repente você chega num lugar e você sente uma angústia muito forte, mas nada de errado aconteceu com você durante aquele dia que poderia justificar aquele sentimento seu. Na verdade, Deus pode estar querendo comunicar a você que naquele ambiente alguém está com uma angústia muito forte e Deus quer curar aquela pessoa daquela situação. Então Deus faz com que você sinta, que você experimente aquilo que a pessoa está sentindo para chamar a tua atenção e você ser levado como canal de Deus para poder abençoar aquela pessoa. Nesse caso, você deve fazer uma pergunta a Deus: o que isso quer dizer? Quem o Senhor está querendo comunicar? E eu estou disponível para ser usado pelo Senhor. Deus pode usar o seu paladar, Deus pode usar o seu olfato, ou Deus pode usar qualquer outro tipo de coisa que Ele possa fazer para que chame a sua atenção, para que você entenda a mensagem que Ele quer revelar para você, para que você possa abençoar a vida de alguma pessoa. Então, todos podem profetizar todos os dias da sua vida, todos os momentos, em qualquer lugar. Lembre-se sempre de estar com a sua vela aberta como um barco, pronto para perceber qualquer tipo de vento, qualquer sopro do Espírito Santo. E eu creio que você vai ser abençoado por isso. Isso é uma prática da igreja. O apóstolo Paulo, ele incentiva os irmãos a usarem os dons proféticos para abençoar, consolar e edificar uns aos outros. E, de bônus, todos nós seremos consolados.